que aqui nasce um chamado missionário designado por Deus. A Bíblia fala no capítulo 37 que José, ele tinha 17 anos e já apacentava ovelhas com os seus irmãos. A Bíblia vai nos falar que José, ele é um menino que tinha, um jovem que tinha responsabilidades, e ele trazia uma má fama dos seus irmãos. José, ele é um rapaz, um garoto preocupado com a família, preocupado com a casa, preocupado com o bem-estar da sua família. É por isso que José agora ele traz uma má fama para o seu pai e os seus irmãos. A Bíblia fala que José, ele é um garoto responsável, ele é um jovem responsável, e agora a Bíblia vai falar que este José, o filho de Jacó, a Bíblia vai falar no capítulo 3 que o seu nome já está sendo trocado, e agora a Bíblia vai falar que Israel amava mais José, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Amados, nesta túnica, nós já ouvimos falar muito desta túnica. Esta túnica, ela representa o governo de José sobre os seus irmãos e a sua casa. A túnica de várias cores. Agora José, ele está destacado dos seus irmãos. José é um garoto que é destacado, e ele está agora trazendo uma má fama, e os seus irmãos, no capítulo versículo 4, a Bíblia vai falar que os seus irmãos, vendo esse amor, vendo esse cuidado que o pai tinha com ele, a Bíblia fala que agora os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, toda chamada, ela tem um preço. Neste momento aqui, eu quero parar e abrir um parênteses aqui nesta noite, que ninguém sabe, ninguém imagina o que Deus tem para nós daqui a uns dias, daqui a um ano, daqui a uma hora. José, ele não está entendendo, talvez por causa da sua idade, ele não está entendendo o chamado, o que está acontecendo na vida dele. Ele tem responsabilidade, ele está vendo o seu pai, ele está vendo a sua mãe, ele está vendo os seus irmãos, e quer que aconteça tudo bonitinho, e quer que a família seja vitoriosa, e quer que a família seja vencedora. Ele está olhando o rebanho, está olhando as ovelhas e está tendo cuidado das ovelhas, mas já os seus irmãos não têm o mesmo cuidado, não tem o mesmo capricho que José tem. José agora, no meio dos irmãos dele, ele ganha fama de delator, ele ganha fama daquele que aponta o pecado, daquele que aponta algo errado, mas o seu pai, que é Israel, está olhando e falando: este é meu filho, a qual eu amo, e eu tenho uma túnica para ele, eu tenho algo para ele especial. Nesta noite, eu já quero aqui colocar algo que Deus colocou no meu coração, quero falar para os irmãos. Aqui na Caelândia, talvez alguém está olhando e está falando: o lugar que, será que pode sair alguma coisa da Caelândia? Será que pode sair alguma coisa do Nova Primavera? Será? Eu quero vos dizer que Deus, como o pastor falou, e eu presto muito a atenção no culto, Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. É por isso que eu estou aqui nesta noite, estou direcionado por Deus, estou amparado por Deus, para dizer que aquilo que era improvável, Deus está pegando e está sendo provável. Eu quero que você levante a sua mão nessa noite e não olhe nessa noite, porque o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoa, não faz acepção de raça, não faz acepção de tamanho.
marca. Carregar essa marca é o sofrimento. Eu presto muita atenção no culto. A nossa obreira Liliane falou acerca também disso. Como é difícil quem carrega a promessa. Ah, meus queridos, eu trago a memória de quando nós viemos por Nova Primavera. Nós viemos para este bairro, morava lá em Barra Mansa, pagávamos aluguel, era um sofrimento tão grande. Nós passando tempo difícil, o tempo da dor, enfrentando o tempo da dor. E quem aqui nunca enfrentou esse tempo? O tempo da dor. E nós passávamos dias difíceis ali em Barra Mansa. Ai, que linda, a dona da casa não esperava nem vencer o mês, já cobrava aluguel. Meu pai numa luta, trabalhando de pedreiro, 2 filhos pequenos para criar, pagando aluguel, tempo difícil. Aí Deus usou, tinha um loteamento que era de Vinéia. Minha mãe foi lá, pegou um lote lá. Deus usou um profeta e falou com a minha mãe assim: nesse lugar onde você pegou esse lote, minha mãe já tinha construído um barraco, já tinha algo lá. Deus usou um profeta e falou assim com ela: se você assistir vir para Divinéia, tu vai perder as 2 sementes, eles vão perecer. O teu lugar não é aqui. Um belo dia minha mãe chegou lá e o barraco já estava invadido e as coisas dela estavam lá na rua. Ela pegou tudo e desceu, foi embora. Aí Deus usou, alguém falou com ela lá num lugar, lá na Votorantim, está tendo um loteamento lá, vai lá. Deus abriu uma porta, chegamos aqui em Nova Primavera, não tinha nada, era só mato, caminho de vaca, e nós andávamos naquele caminho, moramos em barraco ali no Nova Primavera, carregávamos água na canga. Tem alguns jovens aqui que nem sabem o que é isso. Canga é um pedaço de madeira que carregava, a gente conseguia carregar 4 baldes, e aqui um pedaço de madeira corrente, carregava um balde aqui e outro aqui, e 2 na mão, ia subir no caminho ali da mina, pegava água na fazenda. Tempo de sofrimento, tempo de dor, tempo de sofrimento. Mas eu tinha uma mãe que não negava o chamado. É nesse lugar, com o chinelo de uma cor e de outra, pegando lenha no mato, ela não negou. Hoje nós estamos vivendo um tempo, e é tempo de colheita, é tempo de promessa ser realizada. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Nós estamos de pé, e estamos de pé na presença do Senhor. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso nesta noite? Tempo da dor, tempo de frustração, tempo de solidão. Queridos, eu venho aqui e é na autoridade do nome do Senhor para dizer que, como José, tem alguém enfrentando este tempo, neste momento, mas eu tenho uma palavra para você: vai passar, este tempo vai passar, e permaneça firme, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Tempo da dor, tempo de angústia, tempo de solidão, tempos difíceis. E nós chegamos aqui, não tinha luz, não tinha água, nós descemos para Caeira para pedir gelo, pedir ajuda. Quantas pessoas caíram da Zelândia nos ajudaram, mas minha mãe sempre falando da palavra de Deus, nunca negou a fé. José está vivendo agora tempos difíceis, a qual os irmãos de José estão vendo José na presença do Senhor, e está ali sendo um jovem cheio de Deus, não negando a sua fé, mas os próprios irmãos de José não conseguem falar com ele pacificamente. Como dói! Como dói! Só quem já viveu sabe. Mas a promessa de Deus era grande na vida de José. José agora está passando este período que os próprios irmãos estão virando a cara para ele. Quantas pessoas neste meio nosso às vezes julga pela nossa aparência, julga pelas nossas vestes, julga pela nossa classe social. E José está passando um tempo difícil, mas agora a Bíblia vai falar que José está passando um tempo difícil, mas Deus está sendo com José. Nesta noite, meu irmão, eu não venho aqui mexer com a sua emoção,
mas eu trago a palavra do Senhor. José, agora no capítulo 37, no versículo 7, ele agora vai sonhar, e a Bíblia vai falar que ele sonha, e ele vai falar que para os irmãos dele, que estava apanhando os molhos no campo, e o olho dele se levantava e também ficava em pé, e eis que os molhos dos irmãos dele rodeavam e inclinavam ao dele. Olha só o que ele está falando. José está sonhando no meio da calamidade, no meio da ferida, no meio do sentimento aonde ele se sentia talvez sozinho, porque os irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente. Eu já trabalhei em lugares aonde o inimigo se levanta e as pessoas vêm e não conseguem falar pacificamente com a gente. Sabe o que é isso? É a fúria do inimigo sobre a nossa vida. E José agora está enfrentando isso. Os próprios irmãos dele só trata ele com raiva, só trata ele com desprezo. E a Bíblia vai nos falar que agora José, ele está sonhando e está contando os sonhos para a família dele. Irmãos, olha só, eu trago uma verdade para vocês aqui, que quem tem que acreditar no sonho somos nós. Quem tem que acreditar no nosso chamado somos nós. Se Deus chamou, está chamado. Se Ele chamou, Ele capacita. Se Ele chamou, Ele vai te dar força para você ir até o final. E eu não vou nada mais. Não para não. Não para por causa de levante. Não para por causa de crítica. Porque aquele que Deus chamou, Deus vai dar vitória no momento certo. Volte a sonhar nessa noite. Volte a sonhar. José, volte a sonhar. Fala com o seu irmão aí. José, volte a sonhar. E então a Bíblia vai falar no versículo 8, e eles vão continuar, e ele está o quê? Cada vez, e ele está contando, e os irmãos deles estão ficando aborrecidos pelas palavras. Irmão, causando, o jovem não está nem vivendo a promessa, não pegou nem a promessa, mas já está aborrecendo alguém. Irmão, você quer ver o diabo se levantar? É quando você coloca o pé e fala: eu quero essa promessa, eu tomo posse dessa promessa, eu não abro mão dessa promessa, eu quero viver os sonhos que Deus sonhou para mim. Essa noite eu estou aqui, mas eu já vou liberar. Eu quero viver os sonhos que Deus sonhou para mim, minha querida, e eu não abro mão desses sonhos. Não abre mão. Eu estou vendo aqui ela no teclado, não abre mão do teclado não. Vai firme na promessa que Deus sonhou para você. Mas primeiro alguém vai levantar, alguém vai falar: não canta nada, não prega nada, não tem chamado, mas quem te chamou foi Deus. Não falou, e se Deus te chamou, Ele vai até o final. Vai até o final, vai até o final, vai até o final, José. Pode falar, José, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. No nosso meio, eu vou abrir aqui, vou entregar do dia que no nosso meio. Você aborrecer alguém é quando você começa a sonhar e tomar posse da promessa. Eu quero essa promessa, eu quero essa bênção. Alguém vai se levantar e vai falar: tu não tem chamado não, Deus não te chamou não, mas quem te chamou foi Deus, e Ele vai garantir até o final. José vai sonhar de novo. A Bíblia fala que no meio dessa luta ele não está parando de sonhar. Tem gente que entrega tudo, tem gente que rasga a carteirinha, tem gente que rasga a Bíblia e fala: eu não quero mais, isso não é para mim, esse exército aqui não é para mim, esse exército mata o outro, eu não quero não. Mas ele está falando, ele está vivendo aqui o sonho de Deus, ele está ligado nas promessas do Senhor. Ele vai contar outro sonho, e eu aqui imagino que ele está na mesa e está contando o sonho. Ele está falando: pai, eu tive um sonho, irmãos, eu tive um sonho. E ele está falando aqui: olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e eles vão agora estar olhando para José e
coração, vão ficar nervosos, aborrecidos, a ponto que o próprio pai de José vai repreender ele. O próprio pai de José está falando: mas como pode? Eu e tua mãe, como pode o sol e a lua se curvar a ti? Como pode? O pai também acha estranho esse negócio, mas a Bíblia vai falar que ele guarda no teu coração. Queridos, meu querido, talvez alguém vai olhar e vai falar: este aí não vai longe não, este aí não tem chamada não. Mas ele está contando o sonho e ouvindo da própria boca do pai, da própria boca dos irmãos, que não era aquele sonho, que não era aquilo que ia acontecer, que não tinha promessa de Deus na vida dele. Queridos, palavras machucam, palavras ferem. Tem palavra que fere mais do que um soco, do que um tapa. Ouvir uma palavra de uma autoridade, da qual a gente precisa entender que uma autoridade, como meu pai está ali, e o pastor falou aqui, verdadeiramente tem conselhos para nós. Ouvir uma palavra de um pastor, de um professor, de alguém que está num cargo e pode nos dar uma palavra de incentivo, de ânimo. Mas quando a palavra é negativa, mas quando a palavra fere, machuca, quando os pais do dia de hoje liberam a palavra de maldição para o filho, quando as mães no dia de hoje liberam a palavra de maldição para as filhas: você não vale nada, você não me ajuda, você é burro, você não sabe nada. Sabe, a boca de um pai tem que sair palavras de bênção, palavras de incentivo, palavras de força, crescimento. Eu tenho minha filhinha lá, o nome dela é Joyce, e ela vai para o colégio. Esses dias teve reunião e a nota da Joyce está tudo boa, mas a minha filha, quando ela tem dificuldade, eu falo: filha, você é inteligente, você vai mais longe do que teu pai. Deus vai te levar. Da minha boca só sai palavra de incentivo para minha filha, só sai palavra de fortalecimento. Tem pais que liberam a palavra negativa. O pai de José está olhando, vendo o sonho do filho e está duvidando, mas quem prometeu, eu vou repetir nessa noite, e você levanta a sua mão para receber. Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Quem chamou foi Deus. José, quem te chamou foi Deus. José, quem te prometeu, volte a sonhar. José, volte a sonhar nessa noite. José, volte a sonhar. Quantos sonhos parados, quantos ministérios parados, quantas chamadas paradas, mas Deus está falando: volte a sonhar, volte a volte a subir monte, volte para a consagração, volte para o estudo, volta, porque eu tenho algo a realizar na sua vida. E enquanto você estiver vivo, essa promessa ainda está de pé. Eu vou glorificar quem vai receber essa glória. José, volte a sonhar, José. Volte a sonhar, José. E a Bíblia vai falar, versículo 10. E o seu pai o quê? Ele repreende. Olha só, versículo 10. O que o pai dele faz? Repreende ele. Queridos, sonhos de Deus, palavras nenhuma pode te parar quando você toma posse dos sonhos de Deus. Levante do inferno nenhum, potestade nenhuma, principado nenhum pode tomar o sonho que Deus sonhou para você. O pai, os irmãos não estão acreditando nos sonhos que Deus está sonhando juntamente com José. José é chamado, é escolhido por Deus, mas o preço do processo vai doer, vai machucar. Quando o irmão estava orando aqui pelo Renan e a esposa, quando o pastor estava falando, é verdade, todo chamado traz sofrimento. Quando Deus te separa para alguma coisa, é sofrimento e é luta. Eu me lembro muito bem dos cultos que tinha na minha casa, há muitos anos atrás, lá em cima da minha casa, um salãozinho, e ali Deus fez algo tremendo ali. Deus salvou muitas pessoas ali, mas eu lembro muito bem do sofrimento
passava, das lutas que ela enfrentava. E eu não venho aqui pregar evangelho de mentira que estão pregando por aí, evangelho de iPhone, evangelho de jato, evangelho de hotel de luxo, evangelho de terno nobre, de terno caro, de carro bonito. Deus, se quiser te dar, Ele vai dar, mas o evangelho é sofrimento, o evangelho é renúncia, o evangelho é preço, o evangelho é luta, o evangelho é beleza. Quem está tendo esse exército? Glória a Deus, porque você está tendo esse exército e tem uma beleza travada, tem guerra travada, tem beleza, mas nessa luta, nessa beleza, o general de guerra, o pelejou por você, o pelejou, depois de levantar a mão, levanta a mão da glória, volte a sonhar, José, não enterre teu sonho, José, volte a sonhar nesta noite, José. Glória a Deus. Tempo da dor, tempo de frustrações, mas nós somos provados. O céu é tomado a força, e esta força não é força de briga, não é força de tapa, de soco, não, é força de peleja, é força de você vencer batalha após batalha, luta após luta. Mas nós estamos caminhando, e não é para qualquer lugar, não. Nós estamos indo para o céu, nós não estamos indo para o shopping, nós não estamos indo viajar, nós não estamos indo passear, nós estamos indo para a glória do Todo-Poderoso. Tem o céu preparado para nós. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Quem pode adorar? Lá vão os irmãos de José. A ordem é para ir para Siquém, mas eles estão indo para Dotã. Olha como eles estão agindo. E o pai confia em José. O pai confia na obra que Deus depositou uma obra na mão de cada um. E está olhando e está falando assim: eu confiei na mão do diácono Renan uma obra. Eu confiei na mão do pastor Fabrício uma obra. Eu confiei na mão do presbítero Sidney uma obra. Eu confiei na mão das jovens, na mão das irmãs uma obra. Vai lá, executa a obra. Olha os seus irmãos. Aonde estão os seus irmãos? Lá vai José. José está indo. José está caminhando. E ele vai olhar. E o homem vai aparecer no caminho para dar informação. E agora, onde estão os seus irmãos? Meus irmãos, eles estão aonde? Estão em Dotã. Lá vai José. Já está chegando o sonhador. O sonhador está chegando. O delator, o apontador de pecado está chegando. Mas ele está chegando porque ele carrega a autoridade. Mas ele está chegando, mas ele carrega o brilho. Mas ele está chegando. Ele não negocia com o pecado. Não negocia com a mentira. Mas ele está chegando. Está disposto a pagar o preço. Mas ele vai até o final. Mas ele está chegando. Está firme nas promessas. Mas ele está chegando. Tem alguém apontando. Tem alguém olhando torto para ele. Mas ele está falando: eu estou aqui e vou fazer. Porque quem me mandou foi o Pai. E ele é comigo. E vai me honrar nessa terra. Deus trouxe aqui foi Deus. Deus tem uma obra na sua vida. A frase parece uma frase clichê, de tanto ser falada, mas é uma realidade. Deus tem uma obra na sua vida e está contando com você. Está contando com você. Lá vem o sonhador. Tem alguém olhando e está falando: lá vem o sonhador, lá vem a sonhadora. Eu vejo a minha mãe na luta juntamente com o meu pai, mas tinha uma promessa nas nossas vidas. Hoje ela já dorme no Senhor, hoje ela já partiu com o Senhor, mas ela deixou uma semente, e essa semente está germinando no meu coração até hoje. Sabe por quê? Porque Deus pequenininho, eu vi ela na presença, eu vi a minha mãe adorando, eu vi a minha mãe buscando o Senhor, e eu vi ela pregando, eu vi ela indo para o norte, eu vi ela orando de madrugada, e ela falava: meu filho, eu estou passando luta, mas Jesus é bom. Jesus, ela falava Jesus, ela falava, mas cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da autoridade. Ei, irmão, você pode perder tudo, mas não perca a graça, não perca a autoridade, não perca o brilho,
duro, mas não perca a presença, porque é essa presença que vai te conduzir ao seu glória. Lá vem o sonhador. Se os irmãos de José soubessem o que Deus iria fazer na vida do sonhador, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. A primeira palavra, vamos matá-lo. Olha só, meu irmão, vamos matá-lo, ouvindo da própria boca dos seus irmãos. Vamos matá-lo. Lá vem Rubem, o irmão mais velho. Não façamos isso. Jogaram ele na cova e jogaram ele dentro da cisterna vazia. Ali começa o agir de Deus na vida de José. De um sofrimento vai gerar uma grande nação. Aleluia. De um grande sofrimento vai gerar um povo que glorifica o nome do Senhor. José, ele está sendo traído pelos seus irmãos, está sendo vendido como Jesus foi vendido por moedas, 20 moedas, 30 moedas. O que Jesus sofreu, José passou um pouquinho, um pedacinho. E eu tenho mais para falar para você. O que Jesus passou, nós vamos passar um pouquinho nessa terra, mas tem o reino do céu preparado para nós. Traído, vendido pelos irmãos, mas a promessa ainda estava de pé. Aleluia! Está vendendo, passa os mercadores. José está sendo vendido. Ali começa a grande obra. A Bíblia fala que Deus exaltou José. José foi para a casa de Potifar. Deus exaltou José na prisão. No meio do sofrimento, Deus exaltou José na prisão. José vai ser governador. Deus vai ser com José. E a fome veio. E agora a família de José se encontra com ele. E ele está falando, e agora, meus irmãos, não precisa de ficar com medo não, porque eu entendi o propósito. Eu convido a vocês a colocar de pé, porque eu já estou terminando. Você entendeu o propósito aqui? Quem entendeu da glória a Deus? Entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda o propósito de Deus na sua vida. O sofrimento tem um propósito. Toda luta tem um propósito. José está falando, eu entendi o propósito. E qual é o propósito? Para me socorrer a minha família, para me trazer a minha família aqui para o Egito, para Deus levantar um povo forte, um povo que adora, um povo que busca, um povo que
apelo para você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que desistiu da caminhada, que falou, eu não quero mais, é tanto sofrimento, chega para mim não dá. Mas o Senhor está te chamando essa noite. Você que entendeu a palavra e está falando, o sofrimento é para produzir crescimento. Eu quero reconciliar com Deus. Cadê você? Vem, sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Vem, sai do seu lugar. Vem, Jesus está te chamando. Cadê você? Vem, sai do seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Vem. Eu jamais poderia entender que aquele tempo de canga, de comer fubá suado, de andar no meio das vacas, de carregar água na cabeça, de luta, sem luz, sem água, morando no barraco de lona, era para Deus fazer o que está fazendo na minha vida hoje. Cadê você? Vem, sai do seu lugar e vem. Jesus está te chamando. Eu não vou até você, ninguém vai pegar você pelo braço e trazer a força, não. Ninguém vai trazer você a força, não. Isso aí é uma decisão sua. É uma decisão sua. Eu não vou ficar assistindo muito, não. É uma decisão sua. Sabe por que tem que ser uma decisão sua? Porque você tem que ter certeza de você querer mudança na sua vida. É uma decisão sua. Ninguém pode pegar pelo braço a força e falar, vai. No outro dia você não dá mais. Mas quando você vem e fala, eu quero mudar. Eu quero passar esse momento e o nome do Senhor vai se glorificar na minha vida. Cadê você? Eu conto 1, cadê você? Eu conto 2. Vem, Jesus está te chamando. Isso aí. Aleluia! Isso aí. Glória a Deus! Esse negócio de pegar no braço, vai lá, amanhã a pessoa não dá mais. A pessoa que vem, ela vem decidida a mudar. Eu vou repetir, se tiver mais, vem. Aleluia, Jesus. Eu conto 2. Cadê você? Vem. Você que parou de sonhar, desistiu de sonhar. Cadê você? Vem, Jesus está te chamando. Você que encerrou falou, para mim não dá. Olha, eu vou falar mais. O mundo só tem aflição, mentira, o rei da mentira, Satanás, ilusão. Você acha que a Anitta, que Ludmilla, essas artistas aí, Naldo, essas rapaziadas do artista aí, vivem uma vida feliz? É madrugada, é droga, é cocaína, é maconha, é bebida, é muita coisa que acontece. Sabe pra quê? Pra preencher o vazio da alma. Mas a alegria perfeita é aqui, ó. Cadê você? Isso, não tem nada não, não tem nada não, é só ilusão. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Entenda o propósito de Deus na vida de vocês. Entenda que Jesus te chamou. Esse mundo só tem ilusão, só mentira. O diabo é o rei, é o pai da mentira. Mas o Senhor veio para trazer verdades aqui nessa noite. Ser glorificado. Ser glorificado. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Glória a Deus. É uma alma, é uma vida. E hoje o Senhor mostrou para ela que o mundo é só ilusão, é só mentira. No final, é tristeza, é frustração, é tão vazio, uma vontade até de se matar. Tamanho vazio, tamanha solidão. Mas o Senhor nessa noite pode tocar e preencher o vazio no coração dela, no meu Espírito Santo. Aleluia, Jesus! Eita, Deus de mistério. E ela vai te servir. E ela, em nome de Jesus, Pai, na juventude dela, na tua presença. É a melhor fase, é a nossa vigor, na tua presença. Assim como eu gastei e não me arrependo, Pai, a minha juventude na tua presença, eu profetizo na vida dela. Ela vai até o final. Igual José sonhou, ele foi até o final e veio a gente. Eu profetizo sobre a vida dessa jovem. Eu profetizo sobre a vida desse rapaz aqui, Pai. Oh, meu Deus, oh, Pai. Tamanho sofrimento que esse homem passa. Tamanho a luta, angústia, tristeza. Palavra de maldição. Quantas palavras para ferir o coração dele. Palavra de quem ele esperava. Ouvi uma palavra positiva, palavra que machucou o coração dele, Pai.
mas o nome do Senhor foi coisa que estava ali.